Hoje o Núcleo de Comunicação Comunitária São Miguel no Ar está aqui no Ibirapuera com a Ana Carla, que é economista e doutora em urbanismo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre economia criativa. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Eu queria que você começasse falando para a gente se é possível uma cidade ter um desenvolvimento sustentável. Ui, que difícil. Então, eu acho que desde que a gente entenda a cidade como cidade, ou seja, como um sistema de distritos, uma comunidade maior de pessoas, porque, a meu ver, um dos problemas que a gente enfrenta é considerar a cidade como um arquipélago de bairros, como se eles não fossem conectados, como se as pessoas não circulassem pela cidade. E a partir do momento que a gente reconhece que cada pedacinho da cidade faz a cidade ser o que ela é, aí sim a cidade pode começar a ser sustentável, porque a gente vai entender o que cada pedacinho traz por conjunto, quais são as especificidades, o que ele tem de especial, quais são as relações que se estabelecem nessa comunidade e entre essa comunidade e o resto da cidade. Esse é um primeiro passo para a gente conseguir começar a entender a cidade como cidade, e daí a partir disso ela ser sustentável, a gente encontrar caminhos para que ela seja sustentável. E o que é uma economia criativa? Então, economia criativa, na verdade, é um termo que parece meio esquisito, né? Porque economia a gente acha uma coisa muito séria, muito de investimento, de dinheiro e tal, e criatividade é o oposto disso. Mas eu acho bacana a gente pensar que economia, ao contrário do que a gente veio desenvolvendo como ideia ao longo dos últimos vários anos, em especial num país com a história turbulenta do nosso, inclusive econômica, economia mexe muito mais do que com dinheiro, né? Economia mexe com relações humanas também. Economia nasce de uma ciência humana que é a filosofia, veja só que loucura, né? Então o que a gente pretende com a economia criativa é resgatar um pouco esse lado da economia e entender que na forma como a economia no mundo hoje existe, a questão que mais faz diferença é a criatividade das pessoas. Porque essa criatividade que faz com que as cidades sejam cidades, essa criatividade que faz com que os produtos e serviços que a gente produz sejam diferentes, não sejam mais do mesmo. E daí basta pensar em quantas propostas de telefonia celular, concorrente a que você já tem, não entraram em contato com você exatamente para oferecer a mesma coisa que você já tem. Então, assim, tudo na economia está muito padronizado, está muito igual. E é a criatividade das pessoas, inclusive em termos econômicos, que faz com que o que a gente produz seja diferente. Então, economia criativa, mais do que um termo de moda, uma coisa bonitinha, é uma nova forma de ver como a gente pode diferenciar a economia de um país ou de uma região. E como uma localidade que desenvolve a economia criativa, ela dialoga com o restante da sociedade que pensa de uma maneira diferente? Então, a primeira coisa é a gente ter essa consciência de que a criatividade das pessoas, para além de ser uma coisa bacana, legal, que faz com que a gente se sinta gente, é algo que agrega à economia. E isso é importante porque daí a gente começa a perceber que as inovações, por exemplo, aquelas inovações do estilo, na falta de outro material eu construí o telhado da minha casa com garrafa PET e aquilo deu certo e alguém foi lá e registrou e deu uma patente que rende milhões. Que isso também gera dinheiro, quer dizer, essas sacadas, essas soluções de problemas, isso também é um motor econômico. Porque antes a gente achava que a criatividade era só bacaninha que fazia a gente se sentir bem. E agora a gente percebe que tem um grande impacto econômico. E isso faz com que as pessoas se sintam mais valorizadas e consigam sobreviver da sua criatividade. E como articular os diversos setores da sociedade para desenvolver uma economia criativa? Então, não existe um exemplo de economia criativa no mundo, pelo menos que eu conheça e eu vasculho bem, que não tenha o setor público, o setor privado e a sociedade civil juntos. Por quê? Porque se a gente está falando de valorização da criatividade, a gente está falando de políticas públicas também. A gente está falando de economia não se faz por decreto, a economia se faz porque o setor privado está envolvido. Só que tanto o setor privado tem interesses próprios, quanto o governo, a gente sabe que infelizmente no Brasil, mas não só aqui, sofre descontinuidades, muitas vezes a cada 4 anos, ou menos do que isso, não raro. Então, para dar esse leme contínuo, para dar esse norte de bússola, a sociedade civil tem que se apropriar da sua criatividade, tem que entender isso como valor econômico, tem que se entender como comunidade forte, tem que exigir, tem que ir lá pegar no pé, porque a partir disso a gente consegue fazer articulações. E daí é importante o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Porque sem a sociedade civil tomar conta da sua própria cidade, nada acontece. Então é possível que a sociedade civil, essa iniciativa parta dela? Pode partir da sociedade civil, tem um monte de casos de cidades, por exemplo, como Paraty, em que todo um processo de transformação no Rio de Janeiro, todo o processo de transformação ocorreu a partir da sociedade civil.
Tem cidades em que ocorre a partir de uma iniciativa do governo, uma iniciativa da sociedade privada, mas ela só tem continuidade se a sociedade civil entra a bordo. E o mais bacana é quando parte da sociedade civil, porque daí a gente já tem um norte muito bem dirigido. Eu queria que você contasse um pouco de um exemplo de uma cidade que desenvolveu uma economia criativa aqui no Brasil. Então, eu vou pegar o exemplo de Paraty, que foi o que me ocorreu agora. Paraty é uma cidade que é um biscuizinho, é uma cidade muito bonitinha, um patrimônio arquitetônico, enfim, casas antigas, período colonial, já foi o segundo porto mais importante do Brasil à sua época. Mas Paraty ficou um pouco no esquecimento, por questões várias, inclusive de mobilidade. As pessoas não passavam mais próximas a Paraty. Quando Paraty, entre aspas, foi redescoberta na década de 70, por conta da construção de estradas e afins, o que se encontrou foi esse patrimônio preservado e muitos turistas começaram a ir até lá. E a cidade passou a ter duas centralidades, por assim dizer. Uma cidade que não tem 50 mil habitantes, que passou a ter aquele patrimônio arquitetônico que não mais pertencia à comunidade, porque acabou sendo vendido, outras pessoas foram dando ofertas e comprando as casas. Mas um patrimônio intangível, esse patrimônio imaterial das tradições, dos conhecimentos, das festas, dos ofícios de coisas ligadas ao mar, de marinharia, que ficava isolado desse patrimônio que era material. Então era uma coisa meio esquisita, porque você tinha uma centralidade física e uma centralidade que não conversava com ela, que era da cultura mesmo, da comunidade. E essas duas centralidades passaram a ser reunidas por conta de um processo de transformação movido pela sociedade civil, em especial por um grupo, uma ONG chamada Casa Azul, que começou a mobilizar parceiros. E para marcar esse processo de transformação, para deixá-lo visível ao resto do Brasil e do mundo, eles começaram a organizar a FLIP, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, como uma desculpa, entre aspas, para que as pessoas voltassem a ter contatos. E isso foi há mais de 10 anos, enfim, esse processo começou e hoje a cidade está muito mais unida e muito mais dona da própria sociedade civil do que antes era. E são processos longos, são processos que envolvem vários parceiros, mas tem resultados muito bonitos. Tem Guaramiranga, no interior do Ceará, que é a mesma coisa. Tem, acho que pedaços da cidade do Rio que fazem isso. Aqui em São Paulo também a gente começa a observar algumas coisas interessantes. Então são inícios de processo. Bacana isso, a gente entrar a bordo no início do processo. E nesse processo, quais as mudanças necessárias para que se desenvolva uma economia criativa, sustentável? Então, além dessa são vários, né? Além dessa questão da articulação entre os vários agentes da sociedade, público, privado, sociedade civil, essa consciência de que a gente é dono do destino. Então tem uma questão de empreendedorismo muito forte contra o assistencialismo, a gente não ficar esperando que os outros venham fazer alguma coisa, porque senão nada muda, né? A gente é importante para a gente, não necessariamente para os outros, então a gente tem que ser importante para si mesmo, tem que tomar as rédeas da vida. Tem uma questão também que é fundamental e aí é um investimento enorme em educação, porque criatividade só por criatividade não gera recurso econômico, ela tem que ter conhecimento agregado, então tem que ter uma valorização da leitura, valorização do conhecimento, as pessoas serem curiosas, irem atrás de informações. E daí a gente mexe não só com a educação da escola, mas também com a educação em casa. Por exemplo, se a mãe, antes de dormir, vai contar uma historinha para o filho, se a avó chama para ver o ponto do bolo ou do biscoito, se o tio chega em casa tamborilando um sambinha, essa ampliação de universo, né? Da criança ficar curiosa, daí ela querer entender o porquê e o porquê não. Esse espírito de questionamento, que é aliado à criatividade e ao conhecimento, faz com que as coisas sejam transformadas também. Eu acho que tem um aspecto também muito importante das pessoas se sentirem parte de uma cidade maior, da gente deixar de pensar em ilhas, né? Então é ótimo a gente sentir parte de uma comunidade e é fundamental, aliás. Mas a gente também tem que sentir que a cidade é da gente, tem que circular pela cidade. Está rolando alguma coisa bacana no outro canto da cidade, é para lá que eu vou. 2 horas de ônibus, não tem problema, porque eu sei que chegando lá eu vou encontrar uma coisa tão bacana que vale a pena o sacrifício, vale a pena ir, né? E vale a pena o dinheiro do ônibus também. Esse trânsito dentro da cidade, se a gente quiser transformar a cidade, não só a comunidade, é super importante. Ana, essa conversa foi maravilhosa, quero agradecer sua participação aqui no programa Ágora e eu queria aproveitar para você fazer um convite para o encontro de cultura e sustentabilidade que vai ter no CDC. Pois é, então, eu estou super contente de estar participando, adorei vocês terem vindo, adorei a ideia de ir, porque a gente está falando de mobilidade, de conhecimento das outras áreas da cidade. E eu espero que todo mundo esteja lá para a gente poder conversar, né? E não simplesmente para eu falar, porque é gostoso falar, mas não vejo todo mundo. Então eu quero ver todo mundo por trás dessa camerazinha também. Muito bom. Joia. Pois é, mas isso é criatividade, né?
E é um menino que agora começa a se virar. E a gente está falando tanto de sustentabilidade, o que mais sustentável do que isso?